Violência contra a mulher foi um trabalho feito por meus alunos do ensino médio. E eu vou dividir com vocês, embora eu tenha esquartejado o trabalho, tirado música, enfim, por conta do YouTube, dos direitos autorais. Mas eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Então nós vemos aqui uma série de informação, vocês podem ler, sobre a violência contra a mulher, dados, gráficos. E eles me entrevistaram também, eu vou deixar a entrevista aqui na sequência, as outras também, entrevistaram alunos, pessoalmente por áudios. E isso aí é bem pertinente, assim, né? Ainda mais agora que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, está envolvido nisso. Agora, claro, ele tem o direito de defesa, ele diz que vai se defender, então tem um outro lado que nós devemos considerar. Aí está mais informações, né, com um certo som original do vídeo, e eu vou colocar uma música de fundo para não ficar muito estranho. Mas o que eu quero dizer é que todo mundo tem a presunção, né, de inocência. E ele diz que vai se defender, vamos ver como ele vai se sair, né? Eu falo em relação ao ministro. Mas, claro, violência explícita não tem nem o que ver, né? A violência, o feminicídio é diferente do assédio, que às vezes é difícil provar, mas a violência você prova, é muito fácil ser provado. E eu resolvi postar isso não somente porque eu participei, mas também porque no meio que eu vivo, né, na minha igreja e essas questões políticas, isso aí está tudo misturado, né? Tudo junto e misturado, como eu venho dizendo aqui neste canal. Eu já vi irmãos meus, né, da minha igreja, ser violento com as esposas, tratar mal as esposas. Ai, meu marido. Me panca. Olha, aqui temos um áudio. Meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus dois filhos ali. Eu consegui correr, deixar meus dois filhos ali. Infelizmente o YouTube tirou o resto dos áudios, mas vocês podem ver ali a escrita, né, do que ocorreu, do que está acontecendo, né, o que essas mulheres que ligaram para a polícia falaram. Mas o que eu estava dizendo é que eu já vi, né, muitos irmãos assim violentos, tratam mal as esposas, as filhas. Eu tive um que veio fazer serviço em casa com uma adolescente que eu fiquei com pena dela, assim, embora ela era meio bocuda, ela se defendia. Resumindo a história, é aquelas pessoas assim que aparentemente por fora tá tudo bem, né? Aquela coisa assim, eu que uso bermuda, eu via que ele ficava meio me observando, né? A esposa não podia trabalhar de calça, tinha que subir telhado com saia, mas, né, era violento em casa, tratava todas, né? E tinha duas meninas ainda. Mal, resumindo a história, ela abandonou ele, voltou para a casa dos pais, para a cidade do interior, né, onde eles moravam, e ele ficou sozinho um tempo, escondeu isso, mas a gente acaba sabendo. E agora, recentemente, ele casou de novo. E é interessante que minha esposa viu a foto e achou muito triste a nova esposa. Vai saber, né? E aqui, na sequência, vai começar a minha entrevista. Então, vamos lá. A gente está aqui com o professor Emildo de inglês e hoje a gente está fazendo um trabalho sobre violência doméstica e contra a mulher no geral. Então, a gente vai fazer uma breve entrevista aqui com o professor. E a primeira pergunta é, você conhece alguém que já foi vítima de violência doméstica? Então, infelizmente, conheço. Na minha própria família. Quando foi e como aconteceu? Olha, assim, já vinha acontecendo há muito tempo, só que eu descobri no momento lá que essa pessoa chegou toda rasgada, a blusa assim, e foi o maior choque assim para mim, porque eu já ouvia meio por alto comentário, mas chegar a pessoa na minha frente chorando e me contando, olha o que ele faz, foi tenso. O que você acha que a gente pode fazer para combater esse tipo de violência? Olha, é tão complicado isso. Eu poderia dizer assim, tem que denunciar independente de
amor, de sentimento. Na época eu lembro que eu escrevi para um amigo meu e falei, todos nós somos vítimas. O porquê? O agressor é uma pessoa amada e ele tem um lado muito bom. Ele me ajudava muito, por exemplo. Uma pessoa que eu amo, o agressor, também a vítima. Então, o que nós vamos fazer nessa hora? É difícil, eu diria assim, olha, de preferência, claro, denunciar, mas é tão simples quem está fora se envolver sentimentalmente. Então eu diria assim, olha, é complicado, tenta conversar, se vê que não dá, porque às vezes a pessoa também já é vítima de outras coisas. Eu diria que é conhecer a história, por exemplo, ali, a pessoa tomou uma atitude, não houve denúncia, mas a pessoa, a vítima, a mulher, tomou uma atitude que para mim foi válida e eu dei todo o apoio. Ela separou dele um tempo, moram junto agora no mesmo teto, que é marido e mulher sob o mesmo teto, porém cama separada, ela tem um quarto dela e tipo, não me toque mais e eu não sou mais propriedade sua. E ela recuperou a liberdade dela e ele continua sendo aquela pessoa maravilhosa. Essa foi a solução que encontramos. Não precisou envolver a polícia. Que conselho você daria para uma pessoa que está passando por uma situação similar a essa? Olha, como eu disse na pergunta anterior, né, procurar até denunciar se for o caso. Agora sim, se for namorada, termina com esse cara. Arruma outro. O namoro é para se conhecer. Eu acho assim, observa se ele é tóxico, se ele é violento no namoro, na paquera, ali no flerte, ele vai ser a vida inteira. Então, assim, observe, em última instância, claro, denuncie para o cara ir preso. Mas não precisa chegar a esse ponto. Então, assim, observa, se goste primeiro. Esse exemplo da minha família, ele tirou ela da casa dos pais, ela louca para sair de um lar também violento, casou com o primeiro, assim, achando que era a salvação da vida dela. Então, assim, não seja ingênuo. O primeiro conselho talvez fosse esse. Não seja ingênuo, ou ingênua, né, no caso. Bom, gente, então essa foi a entrevista. Eu gostaria de agradecer ao professor Emildo por participar. E é isso mesmo, tem que denunciar, procurem ajuda, não se calem. Isso. Inclusive, a gente acha que assim, nas classes mais baixas e letradas que é a violência, né? Recentemente eu soube de uma amiga da minha esposa, professora, que falou algo, daí minha esposa, o quê? Teu marido te bate? Ela falou que sim. Uma professora apanhar do marido. Olha assim, Bom, enfim, já vi outros casos também, não na minha família, mas é isso. Então, muito obrigada, gente. Oi, gente, eu sou a Luísa e hoje eu estou aqui com a Heloísa do 2º C e a gente vai iniciar a entrevista do nosso trabalho. Bom, Heloísa, você conhece alguma mulher que foi vítima de algum tipo de violência? Sim, conheço. Quem é? É a minha tia. Quando foi e como ocorreu? Isso aconteceu faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos. A minha tia, ela tinha um marido que ele era usuário de drogas e ele era de álcool também. E ele costumava bater nela quando ele estava em crise ou quando chegava bêbado em casa. Ele batia nela e batia nos meus primos também. Daí ele chegava em casa, batia nela e as crianças tentavam separar e apanhavam também. E como foi que ela se livrou disso? Depois de um tempo, ela saiu de casa com as crianças. Ele foi atrás dela, fez um monte de coisa, mas mesmo assim, ela mudou para outra casa e denunciou ele. Bom, Heloísa, o que você acha que deve acontecer, que deve se fazer com alguma mulher que está passando sobre isso? Acredito que é uma situação muito difícil, mas a gente tem que sempre apoiar as mulheres que estão nessa situação, falar para elas, denunciarem e não ficarem naquilo e sempre pedir ajuda para quem estiver mais próximo delas. E bom, qual conselho você daria para alguma mulher que está passando por essa situação, então? Eu acredito que, como eu falei, pedir ajuda para qualquer pessoa que estiver perto e também não ter medo de denunciar, de falar, e é isso. Bom, gente, então essa foi a entrevista com a Heloísa, eu agradeço muito. Tchau, gente. Bom, Gabriela, você conhece alguma mulher que já foi vítima de algum tipo de violência? Conheço. Como ocorreu e quando foi? Ocorreu mais ou menos uns 6 anos atrás, ele chegava bêbado em casa, ele fazia uso de álcool, né? E ele acabava sendo agressivo com ela, normalmente era só nessas situações. Pelo que eu saiba, né? Bom, o que você acha que deve ser feito para evitar que isso aconteça?
Eu acho que a gente sempre diminui o uso do álcool, da droga, que é uma coisa que atrapalha na vivência familiar, né? E também para evitar? Para evitar, eu acho que a gente também deve dar muita educação em casa, né? Sempre aconselhar os homens e as mulheres quando crianças, já para não ter esse tipo de acontecimento na vida. E que conselho você daria para alguma mulher que está passando por isso agora? Eu acho que essa mulher deve ser muito forte e buscar ajuda, principalmente. Ajuda psicológica ou até de amigos, qualquer pessoa, assim, próxima. Bom, gente, então essa foi a entrevista. Queria muito agradecer a Gabriela pela presença. Muito obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Luísa e eu estou aqui com a Ana e hoje nós vamos entrevistá-la. Bom, Ana, você conhece alguma mulher que já foi vítima de algum tipo de violência? Oi, Luísa, bom dia. Sim, eu conheço minha prima. Bom, quando foi e como aconteceu? Então, foi mais ou menos há uns 2 anos atrás. O namorado dela, no caso, saiu pra beber com o sogro. E daí, quando eles voltaram, eles estavam muito bêbados, começaram uma discussão. O pai dela não fez nada, se retirou do local. E como eles estavam discutindo, ele se estressou e estava bêbado, deu um chute na barriga dela enquanto ela estava grávida. Bom, e o que você acha que a gente deve fazer para evitar que isso aconteça? A gente tem que denunciar para encorajar outras mulheres a ter coragem de denunciar também. E que conselho você daria para quem está passando por isso? Se afastar da pessoa, mesmo que seja genitor da criança ou, enfim, familiar, para que isso não aconteça outras vezes e denunciar mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Oi, gente. Bom dia. Estamos aqui com o Leonardo, do 3º ano B, e hoje nós vamos entrevistá-lo. Bom, Leonardo, você conhece alguma mulher que foi vítima de algum tipo de violência? Conheço. Quem, quando foi e como aconteceu? Então, foi minha tia, que aconteceu cerca de uns 9, 10 anos atrás. Foi a minha mãe que me contou. Ela estava no ônibus, ali no Santa Cândida. Estava em pé, o ônibus estava bem cheio. E passou um cara atrás dela e assediou ela. Daí, foi isso. E eu tenho uma segunda história, que aconteceu cerca de uns 2 anos, que eu presenciei. Eu estava no ônibus, sentado, de fone. Daí comecei a ouvir uns gritos, tirei o fone e a mulher falou que o cara tinha assediado ela. Daí chegaram no terminal, o cara saiu do ônibus e a mulher correu atrás dele e ele correu para fora do terminal. Bom, e o que você acha que a gente deve fazer para evitar que isso aconteça? Eu acho que começa desde cedo, né? Questão de educação, nas escolas mesmo, no pré, no fundamental, que se você educar bem, quando a pessoa crescer, não vai estar cometendo esses erros. E que mensagem de apoio você daria para mulheres que passaram por essa situação também? Acho que procurar ajuda psicológica e ajuda na polícia, né? Fazer um BO para tentar pegar o agressor. Bom, gente, então foi isso. Eu agradeço muito a presença do Leonardo.